Ontem teve um documento que acabou se tornando público, vi que até o nosso Eduardo Afonso postou aqui no nosso grupo. Eu vi isso. Foi uma circular assinada pelo presidente Júlio Casares, colocando o superintendente de futebol, Márcio Carlomagno, que é uma figura pouco conhecida na mídia, mas é um cara muito atuante nos bastidores, desde gestão Leco, gestões passadas, e agora ele fica muito forte com a gestão Júlio Casares. Ele é o superintendente, ele é um cara que está lá há muitos anos no clube, e ele agora passará a também cuidar do departamento de futebol na Barra Funda. E aí você me pergunta, como é que fica a situação do Carlos Belmonte, que é o atual diretor de futebol? A gente vai ter que ver nos próximos dias. Como é que os dois vão trabalhar em conjunto, eu não acredito, mas sem aquela coisa de ter o fogo amigo dentro da Barra Funda. O que atrapalharia muito o ambiente do São Paulo, que precisa de paz para poder fazer os pontos que precisa para não correr risco, ou então até almejar a sonhada classificação para a Libertadores. O que eu tenho de informação, com essa chegada do Márcio Carlomagno ao CT no dia a dia da Barra Funda, o Carlos Belmonte, mesmo assim, não vai pedir demissão, não vai pedir para sair, ele só sai se o presidente Casares decidir demiti-lo. Tá. E aí vai continuar, ele tem os poderes do cargo, vai continuar exercendo, vai continuar fazendo o seu trabalho como diretor de futebol, a ver como é que vai ser essa relação de alguém que chega com um papel, documento assinado pelo presidente e que certamente aos poucos vai se tornando uma figura, ou pelo menos é o desejo do presidente, que o Márcio Carlomagno se torne uma figura importante dentro do futebol do São Paulo. Aqui, pessoal, é assim, a gente fala tudo que a gente sabe, você pode mandar a pergunta. Se a gente não souber, a gente vai atrás. A gente vai atrás, sempre. Tem a pergunta aqui, olha só, achei interessante essa, viu? Thiago Máximo mandou aqui, Fala Fonte, quero saber qual vai ser do Talisca no próximo semestre. Tenho metade da resposta, a outra eu tento descobrir ao longo da live. Começo dizendo o quê? O Talisca tem contrato somente até junho de 26, ou seja, caminha aí para os últimos 6 meses de contrato, pode assinar pré-contrato com quem bem entender, e a ideia dele passa por não permanecer na Turquia. Essa é uma das novidades, uma das informações, para além da falta, eu não diria de adaptação, até porque ele passou pelo Besiktas e é ídolo recente do Besiktas. A questão é que o futebol do Talisca no Fenerbahçe não tem funcionado. Ele ficou muito chateado com a saída do José Mourinho, que foi para o Benfica. Foi o Mourinho que pediu a sua contratação e pouco tempo depois o Mourinho foi mandado embora. Então o Talisca não está feliz e contente na Turquia. Perdeu o treinador que o contratou, o contrato é curto e sim tem o interesse de voltar ao futebol brasileiro. Se é o Flamengo, vou tentar descobrir. O que eu posso dizer recentemente entrevistei o Talisca ainda nos tempos de Arábia Saudita. Ele dizia tranquilamente que sonha voltar ao futebol do Brasil. Tem o sonho, inclusive, por exemplo, de jogar no Corinthians. Não significa que o Corinthians tenha interesse e que vá tentar, mas um dos sonhos dele, ele que foi revelado pelo Bahia, era reforçar o Corinthians. Mas claro que o Flamengo, se porventura demonstrar interesse, aí é outra história. Eu vou tentar descobrir sobre o Flamengo. O que eu posso dizer sobre o Flamengo, o que ajuda a traçar um panorama aqui, o Talisca, quando vai para o futebol português, europeu, em 2014, é contratado através de José Boto. O José Boto era o diretor do departamento de scouting do Benfica e foi ele que, entre aspas, juntamente com o Jorge Jesus, os dois descobriram o Talisca no futebol brasileiro. O Talisca depois foi transformado quase como um volante pelo Jorge Jesus, mas foi o Boto, foi o olho clínico do Boto que descobriu o Talisca no Brasil. Então, obviamente que existe ali assim um eventual, eu não diria interesse, mas um conhecimento muito forte do Boto em relação ao Talisca. Agora, se o Talisca ficar livre de fato, se descer o salário e se mostrar disposto a fechar com o Flamengo, o Boto vai pensar, vai avaliar e vai olhar lá para trás para aquele jogador que ele descobriu ir bem no Bahia. O telefone a gente sabe que ele tem, né? O telefone do Talisca, o Boto tem. É interessante esse bastidor que o Bruno Andrade traz pra gente. Hora de falar sobre o São Paulo, que deve 2 meses de direitos de imagem. Informação trazida pelo meu amigo Eduardo Afonso dá conta de que o tricolor tem problemas com o seu elenco. Há alguns casos de atletas que têm até 3 meses sem receber.
julho, agosto e setembro com direitos de imagem abertos. Só é importante registrar que há jurisprudência para casos de inadimplência de 3 meses que se transformam em processos na justiça com rescisão de contrato de forma unilateral. Ou seja, se esses poucos jogadores que têm 3 meses de imagem a receber quiserem ir à justiça, eles podem conseguir a rescisão dos seus contratos com o São Paulo. A maioria dos casos no Tricolor são de 2 meses de direitos de imagem atrasados. Antes de gravar esse vídeo, eu procurei uma pessoa do São Paulo para entender a situação. O Tricolor entende que, por ter comunicado aos atletas a dificuldade com o fluxo de caixa, isso nem se trata de um atraso. Faz parte de um cronograma de novas datas que serão quitadas até o fim do ano. Até por isso o São Paulo se diz bem tranquilo em relação à possibilidade de perder jogadores na justiça. O São Paulo afirma que essa possibilidade está completamente descartada. Já havia contado para vocês no último sábado sobre a intenção do presidente Júlio Casares em aumentar o prêmio em caso de classificação para a Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. Essa também é uma outra medida para tentar garantir um pouco mais de conforto aos jogadores que têm sido parceiros em relação a esses atrasos. Só para completar em relação a Júlio Casares, presidente do Tricolor promete passar da expediente todos os próximos dias na Barra Funda, pelo menos até que os resultados reapareçam. O time perdeu 7 dos últimos 8 jogos. Quero encerrar esse vídeo para falar sobre o São Paulo. O Tricolor tem novo homem forte no futebol. A partir dessa terça-feira, Márcio Carlomagno será o superintendente de futebol do São Paulo. O Márcio, que já tem um papel super importante dentro do clube, foi o responsável pela implantação do FIDIC, reestruturou toda a parte de finanças do clube e fez um trabalho bem interessante nas categorias de base. O Márcio, inclusive, é hoje o mais cotado para ser o candidato à presidência no grupo da situação que representa o Júlio Casares. Importante registrar que a chegada do Márcio ao CT da Barra Funda o coloca acima de Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, alguém que tem tido problemas com o presidente Júlio Casares. O que eu posso contar é que o Márcio não chega com a intenção de fazer na Barra Funda um confronto contra o Belmonte. A ideia é fazer com que o São Paulo volte a jogar bola. São 7 derrotas nos últimos 8 jogos. Na primeira reunião com os atletas, marcada para essa terça-feira, cobranças em cima de resultados e a promessa de que os problemas financeiros serão solucionados. O São Paulo imagina até o fim dessa semana pagar um dos 2 meses de direitos de imagem atrasados. A intenção é de que nos próximos dias, talvez ainda na semana que vem, o segundo mês de direitos de imagem também seja resolvido com o pagamento dessa dívida. E a cobrança, o São Paulo imagina começar a ser mais capaz de buscar resultados. Repito, Tricolor que chegou a sonhar até em ficar entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, depois dessa sequência de 7 derrotas em 8 jogos, que também custou a eliminação da Libertadores, hoje é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro, cada vez mais distante do G6. Recuperação precisa chegar o mais rápido possível, se iniciando talvez no confronto contra o Bahia no final de semana no Campeonato Brasileiro, partida no Morumbi, talvez a última do São Paulo jogando dentro de casa, certamente a última antes dos shows, né? Depois a gente não sabe qual é o impacto dos shows. Serão 6 apresentações no Morumbi e existe a possibilidade de o São Paulo fazer até 4 partidas na Vila Belmiro. E você, o que pensa sobre o papel de Carlos Belmonte no São Paulo? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.